Então, vamos lá, começando a listar os documentos e depois eu vou falar separadamente sobre cada um deles. Passaporte, ficha de matrícula que você deve pegar na escola, histórico escolar do Brasil, carteira de vacinação da criança, comprovante de residência onde você vai residir aqui em Portugal e foto 3x4. Vamos lá, passaporte. O passaporte eu indico para todo mundo que faça o passaporte da criança, aquele em que ela pode viajar com um dos genitores, ou se a criança já for grande, que ela possa viajar sozinha. Porque isso facilita muito a vida, gente, porque a gente tem que estar sempre prevenido para qualquer coisa que pode acontecer. A ficha de matrícula escolar você pega na escola, só que você tem que entender a seguinte diferença que existe aqui em Portugal. No Brasil, cada escola tem a sua secretaria, né? Você vai até a secretaria da escola e pega as informações, os documentos, tudo. Aqui em Portugal não é assim que funciona. Aqui, um grupo de escolas, existe uma secretaria que rege esse grupo de escolas. Essa secretaria do grupo das escolas chama agrupamento escolar. Então, assim, um agrupamento escolar é responsável por 4, 5, 6 escolas. Então, você tem que ir nesse agrupamento escolar, mas você consegue descobrir tudo na internet, lá no Google. E aí você vai lá e fala, olha, eu quero matricular minha filha na escola X e vim pegar a ficha de matrícula. Quando eu fiz, no caso, eu peguei a ficha de matrícula e preenchi no mesmo momento. Na verdade, eu nem preenchi a ficha, não, porque já estava com o sistema online, então, dependendo da região, você vai ter que preencher em papel, dependendo da região, eles fazem a matrícula na mesma hora no sistema. Histórico escolar no Brasil. Aqui em Portugal, as crianças elas começam a ser alfabetizadas a partir dos 6 anos de idade. Antes disso, elas pertencem ao infantário. Depois eu vou falar um pouquinho sobre ele. Então, o seu filho só vai precisar de histórico escolar se ele for maior de 6 anos. Se ele for menor de 6 anos, não precisa. E o histórico escolar precisa estar apostilado, fazer o apostilamento de raia. Caderneta de vacina. Toda criança, antes de ser matriculada na escola, ela precisa estar com a vacina em dia. Mas você não precisa ficar preocupada se tiver faltando alguma vacina no Brasil e você não conseguir e o que vai acontecer. Porque se chegar aqui, quando você chegar, você tem que ir a um posto de saúde, levar a caderneta de vacina e dizer que você quer fazer a transcrição de vacina das crianças para fazer a matrícula escolar. Se tiver faltando alguma vacina, eles dão na hora e tudo bem. Comprovante de residência, da residência que você vai morar aqui em Portugal, porque aqui você não pode, por exemplo, morar em uma cidade e matricular a criança na outra cidade. Isso aqui não acontece, né? Tudo tem que ser dentro da mesma cidade, apesar de ser tudo muito perto. E a foto 3x4? Eu falo para vocês trazerem muitas. Porque aqui a foto 3x4 eu achei um preço elevado, eu achei caro e dependendo da região que você for, a maioria das coisas vai ser por sistema. Mas quando não é, a maioria das coisas usa foto. Então, tragam fotos. Não só da criança, como da família toda. Então, sobre o sistema de ensino público aqui, é um pouco diferente, né? A creche escolar aqui, ela começa aos 3 meses de idade, que é mais ou menos o tempo que dura a licença maternidade. E vai até o desfraude da criança. Até a criança desfraudar, ela permanece dentro da creche. Eu, como já vim para cá com a criança grande, eu não utilizei o serviço de creche. Mas eu escuto relatos de algumas mães que falam que existem pouquíssimas vagas de creche e que é necessário fazer assim, correr muito para conseguir a matrícula. Então, eu oriento a quem vem na idade de creche, com criança para cá na idade de creche, a chegar exatamente no período de matrícula para não ficar sem vaga. E eu não li sobre isso, mas eu imagino que isso acontece porque Portugal é um país idoso, né? Tem muito idoso aqui e tem poucas crianças, né? Uma das coisas que o governo mais faz é fomentar a vontade dos jovens de terem filhos para poder rejuvenescer, né? E eu acho que por ter pouca criança, tem pouca creche também. E as poucas que tem também são poucas vagas. Então, assim, quem vem com criança pequena necessitando de creche, vem na época de matrícula. Falando em época de matrícula. Vou falar isso depois. Então, aí a criança fica na creche até desfraudar.
E aí, depois que ela desfralda, ela vai para o infantário. E aí, todas as crianças do desfraude até menor de 6 anos pertencem ao infantário. Todas na mesma ala. Não tem separação de idade, igual no Brasil. 2, 3, 4, 5 anos. Não existe. Aqui ficam todas na mesma ala, que chama infantário. Por quê? Portugal é um país que eles não estão preocupados em alfabetizar a criança com 3 anos de idade. Eles não estão preocupados que uma criança de 3 anos de idade sabe todo o alfabeto, saiba falar inglês, saiba contar de 1 a 100. Não é a preocupação deles. A maior preocupação deles nessa idade é que a criança viva a infância, essa primeira infância. Que eles criem bons cidadãos. Né? Uma coisa que está acontecendo muito agora na escola da Isabela, que eu estou achando assim incrível, é que eles estão trabalhando muito a questão da igualdade das crianças, a questão da inclusão social. Eles estão trabalhando com criança autista, com criança deficiente física, e eles têm feito muito isso. E aí eu procurei saber, né, se sempre foi assim, como que é. E aí algumas mães me contaram que não, que isso está acontecendo de 2 anos para cá. Porque na adolescência começou a se notar na escola que na adolescência começou a existir isso do bullying. E aí eles, inteligentemente, pensaram, bom, o adolescente que faz o bullying é a criança que não conviveu com a inclusão. Então, eles começaram a vir desde a infância a fazendo a inclusão social. Hoje, todas as escolas são obrigadas a fazer inclusão social de todos os tipos. Não existe esse ou aquele, não. É qualquer tipo de limitância de deficiência física ou de aspecto, todos eles são inclusos em todas as escolas que a mãe resolveu matricular a criança. E isso é uma coisa que eu acho, assim, incrível. Então, só a partir dos 6 anos é que a criança começa realmente a ser alfabetizada. Então, a partir dos 6 anos começa o primeiro ano da alfabetização e aí há a separação, né? Como no Brasil mesmo. Aí começa o ciclo básico. O ciclo básico aqui são divididas em 3 etapas. O primeiro ano o primeiro ciclo, que vai do 1º ao 4º ano. O segundo ciclo, que é o 5º e o 6º ano. E o terceiro ciclo, que é o 7º, 8º e 9º ano. Depois disso, entra o ensino secundário, que é o chamado ensino médio no Brasil, né? Normalmente igual. E tem também alguns cursos que oferecem cursos profissionalizantes, eu acho que eles chamam. Não tenho muita certeza, depois eu coloco uma imagem aqui. E a pessoa sai de lá com alguns cursos já. Época de férias e época de matrícula escolar, aqui também é diferente. O ensino aqui começa no mês de setembro, vai até dezembro. Tem um pequeno recesso ali de Natal e Ano Novo. Retorna no início de janeiro, dia 2 e 3, e vai até junho. As grandes férias escolares de verão aqui são nos meses de junho, julho e agosto, que é quando ocorre a matrícula escolar. Matrícula escolar. A partir dos 6 anos de idade, é obrigatório ter vaga para criança nas escolas. Não tem isso de, eu não vou conseguir. Tem que ter, a escola tem que ter. Dos 6 anos até a criança desfraldar ali, aquela parte do infantário, eu já ouvi dizer que tem poucas vagas, mas assim, nunca vi ninguém ficar sem vaga. Eu fiz logo a matrícula na época mesmo de matrícula, não vi dificuldade de ninguém, mas vi pessoas que chegaram depois e conseguiram bem. O único problema que eu já vi falar que tem mesmo é em questão de creche, né? Que é criança de 3 meses até desfraldar. Isso realmente tem poucas vagas. Eu ouvi dizer até que tem mães que fazem a inscrição da criança quando elas ainda estão grávidas, para poder garantir a vaga. Não sei se é verdade, mas vale a observação. Aqui também tem uma coisa chamada escalão social. Toda criança aqui, ela precisa ter o NIS, que é o número de segurança social. A partir do NIS da criança e o NIS dos pais, é feito um escalão social para saber qual o poder aquisitivo que os pais têm. E aí tem os escalões A, B e C. Dentro desse escalão é que vai se saber quanto que você vai se pagar. Por quê? Algumas coisas são pagas. Na verdade, quase tudo aqui é coparticipativo. Saúde, educação. Antigamente os livros também eram, agora não mais. E a alimentação da criança. Só que esses valores são os valores bem pequenos, mas dentro do escalão, né? Aí você paga de acordo com ele. Os livros, antigamente, também eram pagos.
Mas agora, a partir desse ano, graças a Deus, o governo resolveu que os livros serão gratuitos. Então, a partir desse ano de 2019, todos os livros começaram a ser dados às crianças. Como no sistema público do Brasil, é dado um livro, a criança usa, acaba de usar, devolve, apaga tudinho, guarda direitinho, quem rasgar tem que pagar. Existe uma coisa também aqui onde eu moro, eu não sei se existe em outras cidades, eu sei que existe aqui, que é uma coisa chamada cheque Gaia, que é um cheque para as crianças acima dos 6 anos, porque acima dos 6 anos é que a criança está sendo alfabetizada. Então, a criança vai precisar usar caderno, borracha, lápis, caneta, essas coisas. E aí o governo dá um chequezinho, é um valor bem pequenininho, porque é só para usar naquele material escolar mesmo. E não adianta pensar que vai usar esse cheque para alguma outra coisa, porque ele só é válido dentro da papelaria para comprar material escolar mesmo. Mas é uma grande ajuda. Eu sei de pessoas que já receberam. A Isabela vai receber a partir de setembro do ano que vem, que é quando ela vai para o primeiro ano. E as pessoas falam que é suficiente para comprar o necessário. Então, é uma grande ajuda. O horário escolar. O horário escolar aqui, até o 4º ano, a criança tem uma média de 25 horas aula por semana. Do 5º ao 9º ano, isso passa para 30 horas. E aí muita gente pergunta, mas Bianca, como que você trabalha? Então, tem também aqui um programa chamado Gaia Aprende Mais. Novamente, que eu não sei se isso existe em outras cidades, não sei como funciona, eu sei como é aqui. E esse programa de Gaia Aprende Mais é um programa também do governo municipal para auxiliar os pais quando eles precisam trabalhar. E aí, por exemplo, o horário normal, regular da Isabela é de 9 da manhã até as 3h30 da tarde. Mas eu trabalho mais à noite, né? Então, ela entra 9h30 da manhã e sai às 17h30. Mas existe a possibilidade de ficar até às 19h30 ou de entrar às 7h30 da manhã. Ou seja, o período maior que dá para a criança ficar é de 7h30 da manhã até 7h30 da noite. Claro que eu não deixo ela lá esse tempo todo e nem deixo ela lá horas a mais quando não tem necessidade. Quando, por exemplo, se é um horário que eu estou em casa ou que Guilherme está em casa, a gente não deixa que ela fique lá durante tantas essas horas. Mas, assim, é uma coisa que ajuda muito, porque a gente sabe que se precisar, tem um horário na escola. E aí ela almoça na escola, toma café da manhã na escola e ela lancha na escola também. Isso também é muito bacana. Agora, por exemplo, está tendo recesso de Natal até o Ano Novo. A escola dela não funciona. Mas tem um grupo do Gaia Aprende Mais funcionando numa outra escola, onde as crianças do agrupamento vão para essa escolinha e ficam lá durante esse período de recesso. E aí elas fazem várias brincadeiras. Hoje, por exemplo, ela ir no circo, mas eles não foram porque tá ventando bastante. Foi transferido para o dia 30, mas ela tá bem animada e faz parte do evento eles irem para lá. E tem várias coisas, assim, eles passeiam bastante, é muito legal. E tudo dentro do valor do governo. Eles que pagam, eu não pago absolutamente nada. Às vezes, quando eu pago, é 1 euro, 2, para ajudar no lanchinho. Bem, acho que eu falei tudo, as informações estão aí. Eu vou deixar uma caixinha de perguntas no final lá do story, se alguém quiser perguntar alguma coisa relacionada a isso ou relacionada a alguma outra coisa que tenha dúvida também, pergunta lá, tá bom? Beijo. Oi, gente, como sempre.